Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Diga assim comigo: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos dessa igreja que nós fazemos parte. Nós estamos felizes e na liberdade do Espírito. Parte do nosso povo está aqui, nós estamos aqui juntos e a gente sente a liberdade do Espírito junto com os irmãos. E eu trouxe esse livro, o livro das perguntas de Deus. Eu anunciei uma espécie de lançamento aí desse livro. E quando eu me preparava para trazer a mensagem dessa noite, até pensei de extrair do livro algumas coisas e ministrar sobre essas perguntas de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus gosta de fazer perguntas. E a Bíblia é um livro de perguntas. Tem uma poesia muito bonita de um poeta inglês, chama John Donne, que ele, no final da poesia, ele diz assim: ó minha alma, te prepara para encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. Então eu acredito que todos nós haveremos de nos encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. E talvez lá no tribunal de Deus, ele tenha algumas perguntas para fazer para nós. E nós temos que estar preparados para respondê-las. Então, assim, esse livro ele é inspirado nas perguntas de Deus na Bíblia, porque o livro das perguntas de Deus é a própria Bíblia. Mas quando foi, eu já tinha marcado esse compromisso aqui, mas quando foi na sexta-feira, eu fui convidado para participar de um programa no rádio, pelo Skype, transmitido no rádio e pela internet. E talvez seja o programa de maior audiência aqui em Goiás. E nesse programa eu fui muito provocado, porque o tema do programa era, a proposta do programa e a interrogação do programa era: Jesus era a favor do porte de arma? E eu senti que houve ali uma espécie de, desculpe se isso chegar aos administradores da rádio e do âncora do programa, talvez seja um dos maiores comunicadores do mundo evangélico em Goiás, mas eu me senti ali numa espécie de armadilha, porque delegado, policial, e com muitas provocações, e todos eles eram a favor da afirmação de que Jesus era favorável ao porte de arma. Pensaram um versículo de Lucas, quando Jesus diz: olha, quando eu vos mandei sem alforje, sem bolsas, por acaso lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Aí Jesus prossegue e diz: mas agora, quem tiver a bolsa, pegue, o alforje, pegue, e quem não tiver espada, compre uma. Aí, com base nesse texto, eles estavam defendendo a tese de que Jesus era a favor do porte de arma. E foi um programa interessante, porque me deu a oportunidade de fazer um grande debate. E no contexto desse programa, surgia muitas vezes surgiu a outra afirmação sobre evangélico e sobre o evangelho. O que o evangelho defende? Se há contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O que é a Escritura e o que é o evangelho propriamente dito? E aquilo me incomodou tanto, e me perturbou tanto,
que eu resolvi trazer para a igreja hoje essa meditação. A singeleza, eu dei um nome aqui, a singeleza ofuscante do Evangelho. A simplicidade ofuscante do Evangelho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Quem trouxe a Bíblia, quem tem aí no celular, aproveitando as ferramentas da modernidade. Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ler 4 versículos. Amém? O que é ser evangélico, pastor Túlio? O que é o evangelho? Esse é o tema. E hoje eu vou me colocar aqui assim como um pregador de ensino, bem ao estilo dos nossos pais, né? Vamos meditar um pouco, um culto racional. Eu sou evangélico, virou apenas um rótulo, virou apenas uma fachada, uma apresentação. Eu fui secretário de Justiça e cuidava do sistema prisional do estado de Goiás todo. Se você entrar no sistema prisional hoje, sair perguntando para as pessoas, eu acho que na última pesquisa que eu fiz, dava mais de 70% que dizia: eu sou evangélico. Filho de pastores, muitos criados dentro da igreja. Mas o que é ser evangélico? Isso virou uma identidade, uma espécie de capa de apresentação para uma autodefesa diante de um mundo apostatado. Isso virou uma identidade de moralidade. O que é? Eu sou evangélico. Isso virou um termo banalizado, ou verdadeiramente somos aqueles que conhecem o Evangelho e que vivem o Evangelho. Então aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, do versículo 16 em diante, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, falando aqui de Jesus Cristo, entrou num sábado na sinagoga. Era sábado. E os judeus têm uma admiração e uma reverência pelo sábado. Já começa daqui. E entrou numa sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus fazer isso. E levantou-se para ler, porque nas sinagogas judaicas, ou judias, tem esse costume. Quem vai em Jerusalém, ou quem vai a Israel, pode ver que dentro das sinagogas tem aqueles rolos, aqueles pergaminhos, a Torá, o Pentateuco, e eles abrem aquilo e fazem a leitura. Então, como era costume, ele abriu e lhe deram o livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Isaías é o profeta que anuncia Jesus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então aqui é a primeira aparição pública de Jesus. No momento que ele se autoproclama como o objeto da profecia do profeta messiânico, ele assume a sua identidade. Ele diz assim: hoje está se cumprindo aquilo que foi profetizado
por Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, evangelho é esse anúncio da salvação, é a proclamação da boa nova de Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Isso é evangelho. Mas aqui tem uma coisa interessante que me chamou muita atenção. O propósito principal do evangelho. E ele começa dizendo: o evangelho que o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar é para evangelizar os pobres. Então, o primeiro objeto da palavra, da boa nova de salvação, é para os pobres. Mas que pobres são esses? Pobres no sentido apenas material? Não. É aqueles de espírito de contrição, aqueles que se rendem diante do poder da palavra de Deus. É aqueles pobres de espírito e de coração contrito. Esses são objetos da palavra de Jesus. Há um canal de ligação direta entre o ungido de Deus, direcionada para os pobres. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. O Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos, aos presos. Me lembro dos períodos em que eu visitava muito os presídios e que chamava e conclamava a igreja para participar desse ministério. E é um ministério que poucos querem, mas o evangelho de Jesus Cristo é direcionado para os cativos, para os que estão presos, acorrentados pelo pecado. A pobreza não é a pobreza simplesmente material, é a pobreza de espírito, é a humildade diante da palavra de Deus. E aqueles que estão presos pelo pecado também são objetos do evangelho do Senhor. E o Senhor também me ungiu para restaurar vista aos cegos. O evangelho amplia a visão daqueles que não têm nenhuma visão, daqueles que são cegos existenciais. Tem pessoas que não conseguem enxergar, não conseguem entrar na dimensão e ampliar a sua visão para a palavra de Deus. E é para esses que o evangelho tem essa proclamação, para restaurar a vista dos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar a boa nova de salvação e o ano aceitável do Senhor. É para isso, pastor Túlio, é para isso, igreja Essência de Vida, que existe o evangelho. O evangelho é anunciar essas coisas direcionadas a essas pessoas. Mas sabe por que Jesus diz isso e direciona a sua palavra especialmente para esse público de pessoas que abrem o seu coração para a boa nova de salvação? Eu anotei aqui, pastor Túlio, é porque o evangelho é insuportável para os arrogantes. Os arrogantes não suportam a palavra do evangelho. Os presunçosos odeiam o evangelho. Os religiosos, os que vivem uma vida piegas, uma falsa religiosidade, odeiam a palavra de Deus. Portanto, os ricos,
Os ricos que pensam que são ricos, que são poderosos, que dominam esse mundo tenebroso, odeiam, eles não recepcionam, eles se fecham para o Evangelho de Cristo. E quando Jesus, ele anuncia essa palavra, continue lendo comigo. Então passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos na sinagoga lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e começaram a perguntar. São os inquiridores. No primeiro momento, a palavra foi até bem aceita, mas logo em seguida, eles começam a inquirir: não é esse aí o filho do carpinteiro? Ele não mora bem aqui ao lado, aqui? Ele não é até vizinho aqui? O nome do pai dele não é José? A mãe dele não se chama Maria? Ah, é esse aí que se autoproclama como portador da palavra de Deus? É esse aí? Já começaram a rejeitar a palavra de Jesus. E disse-lhe Jesus: ora, sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Olha a inquirição que começam a fazer a respeito dele. Se você está falando essas coisas todas, sara-te a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. É porque Jesus começou a fazer mais milagres em Cafarnaum do que em Nazaré, onde ele vivia. Porque as pessoas não acreditavam nele, porque as pessoas não levavam a sério as suas palavras e rejeitavam a simplicidade do carpinteiro de Nazaré, porque ele era um trabalhador, um homem simples, um carpinteiro e filho de carpinteiro. É esse aí o Messias? Começaram a inquirir. E ele prosseguiu dizendo: olha, de fato eu vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O profeta, ele não é recebido bem na sua casa, ele não é bem recebido no meio dele, ele não é bem recebido na aldeia. Aliás, o profeta, ele é impopular. O profeta, às vezes, ele é muito mal visto. É isso que Jesus está nos dizendo, e principalmente no meio do seu próprio povo. Na verdade, disse Jesus, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o general, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, olha aí como mudou. Ficaram furiosos, ficaram irados, porque a verdade de Deus às vezes provoca comichões no ouvido, e o Evangelho tem essa aptidão de provocar nos arrogantes, nos presunçosos e nos vaidosos essa rejeição. Mas é preciso falar, é preciso anunciar a boa nova de salvação na face da terra. E sempre haverá profetas em Israel. Em Israel sempre haverá profetas.
e se encheram de ira, e o expulsaram da cidade e o levaram até ao cimo do monte. Eu estive lá nesse monte 2 vezes para conhecer, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem ele para baixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou. Este é o Evangelho. O Evangelho que é recepcionado pelos bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que se abrem para ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas ele é insuportável para os arrogantes e presunçosos. Terceira coisa que o Evangelho significa, pastor Elisiel, o Evangelho significa a autoridade de Jesus Cristo. O Evangelho é a apresentação do poder, da soberania e da autoridade de Cristo. Só Jesus Cristo. Eu escrevi um livro que o título dele é Ninguém Nunca Falou Assim. Porque só Jesus tem a autoridade de falar aquilo que ele falava e falou, e que estão as suas palavras escritas no Evangelho. Só ele teve a autoridade de dizer: eu não vim abolir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a Torá e nem o Pentateuco. Antes, eu vim cumprir tudo. Mas só ele também pode dizer: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E nesse programa que eu falei para vocês, em que me provocaram demais, eu me senti altamente provocado nesse programa. Eu disse: olha, Jesus jamais seria um protagonista ou um apologeta de arma humana. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas humanos. Ouviste o que foi dito a vocês, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que quem lhe feriu uma face, oferece a outra. Isso é o Evangelho. E quem não entender isso, não entende o Evangelho e não entende Jesus. E nunca entenderá Jesus. E eu disse ao programa: vocês querem me cercar numa cantilena para transformar Jesus num Billy the Kid, num Django? Se Jesus quisesse pegar armas, todos nós estaríamos destruídos. Jesus é o príncipe da paz, é o propagador da paz, e a arma dele é a palavra de salvação. Quando Jesus ia, e ele sentiu no coração de que era chegada a hora dele ir para Jerusalém, ele mandou os discípulos olharem um lugar para eles pousarem. Tiaguinho, olha bem, Tiaguinho e Joãozinho, os 2 discípulos chegaram para ele e disseram: a aldeia de Samaritano está bem aí, eles não querem nos receber. Senhor, permite que nós
coloquemos fogo naquela aldeia. Jesus olha no olho deles e diz: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio exterminar a alma das pessoas, ele veio para salvar. Mal, quando Pedro cortou a orelha dele, no momento que Jesus foi preso pelos servos do Sinédrio, Jesus disse a Pedro: basta, quem utiliza desse tipo de arma, por ela poderá ser ceifado. A nossa arma é outra, e isso é o Evangelho. Mas escuta aqui, irmãos, todas as vezes em que há dúvida na palavra, só há uma resposta. A chave hermenêutica de toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Ele tem a autoridade, ele tem o poder e a soberania de toda a interpretação bíblica. Por isso é que ele tem a autoridade de dizer: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele é a chave hermenêutica. Vá lá no Sermão do Monte, que é o maior discurso de Cristo, é a pregação de Cristo, é o conteúdo, a síntese do Evangelho, é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7, nesses 3 capítulos estão sintetizados todo o Evangelho, toda a lei e todos os profetas. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados, é a contramão do mundo. Foi esse Evangelho que me transformou, para eu não ser simplesmente um delegado de polícia ou um secretário de Estado, mas ser um ministro do Evangelho de Deus, e nada se compara ao exercício do ministério de Cristo, nada. Lembro da minha mãe era uma semi-analfabeta, aprendeu a ler numa lamparina, com muita dificuldade, porque era uma pobreza tremenda, não sabia ler, criou 10 filhos, e 30 agregados na nossa casa. Se tinha um ovo, comia todo mundo, se tinha uma banana, era repartida, uma laranja, vamos dividir aqui para todo mundo, e éramos alegres. Agora ela não sabia ler, mas ela conhecia a Bíblia como ninguém, porque o Evangelho é para os simples. É esse Evangelho que o homem simples e a mulher simples interpretam e tem o discernimento do Espírito e a lucidez que nem Einstein pode alcançar. Esse é o Evangelho que dava a sabedoria a uma quebradeira de coco para criar 10 filhos todos formados, e os agregados que foram criados lá em casa, todos formados e todos servos do Deus Todo-Poderoso. Uma quebradeira de coco que criava a família num joelho. Eu nunca vi ela reclamar de nada, da escassez, da dificuldade, da pobreza, do trabalho e da luta. Nunca vi. O mundo de hoje, a pessoa tem 1, 2, 3 filhos, é a maior dificuldade. Mas o Evangelho dá a lucidez a esses patriarcas de uma geração anterior, que nós temos que aprender com eles. Isso é Evangelho, é a chave hermenêutica, que é Cristo Jesus. O Evangelho é a antítese
do discurso do mundo. Se Jesus quisesse pegar em arma, Túlio, Jesus, o Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro, para fazer vingança. Vocês já pensaram? Nós estaríamos perdidos. Mas o Evangelho é o antidiscurso do mundo. É o maior paradoxo da história. O Evangelho é assim: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. É a contramão do discurso do mundo, é a contramão da proposta do mundo. O Evangelho é assim: uma alma vale mais do que o mundo inteiro, com toda a sua glória. Esse é o valor do Evangelho. Abra aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, porque o Evangelho é a loucura, é completamente loucura, irmãos. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Vai mais adiante, porque está escrito, como diz as Escrituras, por isso é que ele é a chave hermenêutica: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Vai mais. Onde está, ó sábio, a tua sabedoria? Quais são os teus argumentos? Porque Deus fez a sabedoria deste e do mundo parecer loucura. Vai mais. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, mas Ele usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Vai mais. Pois os judeus pedem um sinal, é sinal, e os gentios buscam a sabedoria. Ali é os judeus e os gregos. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem: isso é uma tremenda de uma tolice. Vai mais. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lá na frente, Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios: irmãos, reparai na vossa vocação. Por isso é que eu lembro de mamãe, lembro de papai, lembro do meu avô. É por isso, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Evangelho é a Torá de fogo, é o senhorio do Messias, como declarou o apóstolo Pedro no seu primeiro discurso, quando foram salvas milhares de pessoas que se converteram a Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele faz o primeiro discurso, e uma das coisas que ele diz, no final do discurso dele, Atos 2:36, ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele tem toda a autoridade. O Evangelho representa toda a autoridade
de Jesus Cristo. E ele é acessível, porque o Evangelho é absolutamente, ele é ofuscantemente simples. Por isso é que uma senhora analfabeta, que não sabia praticamente ler, ao ter acesso a esse Evangelho, e se encher desse Evangelho, ela tinha o discernimento e a compreensão e a força mental e a força intelectual e moral para nos conduzir no caminho da salvação. Uma irmãzinha de Cocó, sabe o que é Cocó? As moças de hoje não sabem mais o que é Cocó. Era aquelas velhinhas que rolava assim o cabelo e que ia para a igreja como era costume. O pastor ali sabe. E se ajoelhavam no círculo de oração, mais poderosas do que qualquer armamento bélico da face da terra. Jesus não enfrentou Roma, César, o Sinédrio, o maior império bélico da história do mundo de todos os tempos. Governou o mundo por mais de 1.300 anos. Jesus os enfrentou na palavra e do poder do Evangelho. Oh, irmãos, é esse o poder do Evangelho. O resto é perfumaria, é instituição, é coisa humana. O Evangelho é o poder de Deus. E é justamente aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que aquele apóstolo, que era fariseu de fariseu, religioso até demais, pensa no homem religioso, era Saulo de Tarso. Mas quando ele caiu ali, em frente à Torá de fogo, e que ele olhou para os olhos de Jesus e já começou a enxergar porque ficou cego. É o paradoxo. Ficou cego para o mundo. Aí ele começou a enxergar. Ele deve ter fixado os olhos do Cristo, do Filho de Deus. Acabou ali toda a sabedoria humana. E aquele homem se encheu do poder de Deus e da sabedoria de Deus. E é ele quem diz aos romanos, a igreja de Roma, a igreja que ele queria tanto visitar, que ele esperava ser recepcionado, é aos romanos, porque ali estava a sede do império global da época, com toda a representação política, bélica, todo o poder humano. É a eles que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, ou seja gentio. Aleluias, aleluias. O Evangelho é o cumprimento da promessa. Todo o Antigo Testamento é a promessa de Deus. Em Cristo vem o cumprimento da promessa. E o Evangelho é a representação do cumprimento da promessa, é a boa nova de salvação, é o cumprimento das profecias. O Evangelho é o tetelestai de Deus. Está tudo consumado no Evangelho. Tudo consumado. Quando as pessoas me veem, às vezes dizem assim: pastor, eu estou iniciando a leitura da Bíblia, o que o senhor me recomenda? Eu digo: olha, vá primeiro no Evangelho. Vá primeiro ali no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de João, e comecem a ter uma certa intimidade. Uma certa intimidade com a palavra do Senhor Jesus. O Evangelho está tudo consumado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eles perguntarem para você: que religião você é? E você disser assim: eu sou
evangélico, ou você disser assim, eu sou do Evangelho, você diga, eu sou seguidor do Evangelho de Cristo. Eu sou servo do Deus vivo. Eu vivo pela luz da palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E que penetra até a tridimensionalidade do ser. Vocês sabem que nós somos seres tridimensionais. Corpo, alma e espírito. E o Evangelho, ele vai lá e penetra e separa tudo, até na medula, até nas juntas e medulas, para revelar Jesus Cristo como o Senhor. Esteja bem certa toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Fica em pé, eu quero orar para nós terminarmos aqui. Eu quero orar não, eu quero te convidar para orar. Quero te convidar para nós orarmos. Nós já fizemos umas 3 orações aqui, desde que começou o culto, graças a Deus por isso. Mas eu quero orar para que essa lucidez do Evangelho alcance o teu coração verdadeiramente, para quando você disser, olha, eu sou evangélico, isso ser por inteiro, de fato e de direito na sua vida, e comece a fazer a diferença. Eu tenho uma coisa que ninguém vai tirar de mim, irmãos. Eu, quando fui secretário de Estado da Justiça, durante o período que eu fui secretário da Justiça de Goiás, e que eu cuidava dos presídios goianos, eu tive a alegria em Deus de distribuir mais de 30.000 Bíblias no sistema prisional. Porque eu sei do poder do Evangelho. Eu sei que o Evangelho pode transformar brutamontes sanguinolentos em servos do Deus vivo. Eu sei que o Evangelho pode transformar pessoas das sarjetas e trazer para se assentar com os príncipes. Eu sei que o Evangelho pode alcançar ali um dependente químico e um drogado pela força da oração e do amor de Deus e restaurar aquela vida. Eu sei que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque o poder de Deus alcança. Eu amo demais, pastor Túlio, a proposta da igreja. Amar a Deus, amando pessoas. Isso é Evangelho. O Evangelho é o outro. O Evangelho é quando nós temos uma notícia de alguma coisa, de algum problema, e a gente tem a empatia. A gente tem o carisma. Eu gosto muito de algumas coisas da minha esposa, Iramar, porque ela recebe algumas coisas e ela tem um desejo muito grande de aconselhar, de levar uma palavra, de levar a palavra da salvação para a casa dela, para a família dela, família das tias dela, dos parentes dela. Isso é Evangelho. Comece fazendo isso. O Evangelho é o outro. O Evangelho é o outro. Deus querido, santo e justo, Pai, eu te agradeço nessa noite, porque esse Evangelho, que é loucura para o mundo, nos alcançou. Eu te agradeço, Senhor, porque esse Evangelho alcançou o meu avô, alcançou meu pai, minha mãe, e chegou até nós, e chegará de geração em geração, até nos encontrarmos contigo. Eu te agradeço, Pai querido, porque esse é o maior poder que o Senhor entregou à tua igreja. É o poder da propagação da boa nova da salvação. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Evangelho é eficiente e é suficiente para fazer toda a diferença nesse mundo
roubado. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Evangelho tem a aptidão de levantar o caído, de libertar os presos, de dar vista aos cegos e de salvar os oprimidos, ó Pai. Este é o Evangelho da Igreja do Senhor, que nos alcançou, que nos inflama, que nos apaixona, ó Deus, que nos incomoda, que mexe conosco, Pai. Ó Deus querido, é o Evangelho que nós temos o desejo de anunciar para esse mundo perdido e apostatado, ó Pai. Coloca esse desejo na tua igreja, coloca esse desejo na tua igreja, coloca esse desejo ardente no teu povo, Pai, de anunciar a salvação e o verdadeiro Evangelho do Senhor. É isso que eu te peço, Pai querido, e é isso que eu te agradeço, em nome dEle, por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas, a Ele a glória para sempre. Amém.